Os ácidos carboxílicos são assim chamados por possuírem a carboxila. Carboxila é quando nós temos um carbono ligado a dois outros oxigênios. Um deles por dupla, o que nós denominamos de carbonila, e o outro presente uma hidroxila. Hidroxila com carbonila, carboxila. Dois átomos eletronegativos ligados ao carbono torna essa porção da molécula extremamente polar. Por isso, ácidos carboxílicos de massa molecular baixa, ácidos carboxílicos pequenos, são 100% solúveis em água. Mas à medida que a cadeia carbônica vai aumentando, essa parte polar deixa de ter um efeito significativo, enquanto que a cadeia carbônica passa a responder mais pelas características físicas destes compostos. Portanto, ácidos carboxílicos de cadeia pequena são solúveis em água, enquanto que ácidos carboxílicos de cadeia longa, principalmente acima de 12 carbonos, são conhecidos como ácidos graxos e estão presentes nas gorduras, isso mesmo, nas gorduras da nossa alimentação e as gorduras que nós estocamos no nosso tecido adiposo. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo, eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nesta primeira aula de ácidos carboxílicos, nós vamos começar reconhecendo o grupo funcional pertencente a esta função orgânica, dar a nomenclatura respeitando as regrinhas da IUPAC e discutir algumas propriedades físicas. Bom, os ácidos carboxílicos, como eu disse na introdução dessa aula, possuem a carboxila. A carboxila é uma estrutura que possui um carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, que nós denominamos de carbonila, e nós já vimos presentes em outras funções orgânicas, e esse mesmo carbono da carbonila está ligado diretamente a uma hidroxila. Então, quando a gente junta essa hidroxila com a carbonila, nós temos o grupo funcional conhecido como carboxila, que nós conhecemos normalmente como C-OOH. Os ácidos carboxílicos podem ser encontrados também na literatura com CO2H, representando os dois oxigênios que estão ligados ao carbono, mais o hidrogênio da hidroxila, ou COOH, que é o mais comum deles. Lembrando que o outro ligante desse carbono da carboxila pode ser um hidrogênio ou pode ser uma cadeia carbônica. Tudo bem? Então, essa é a função ácido carboxílico que realiza diversas funções orgânicas, diversas reações químicas, possui derivados que partem dos ácidos carboxílicos, geralmente faz reação de substituição seguida de eliminação, que nós vamos estudar no decorrer das aulas a respeito dessa função. Nós vamos estudar com detalhes os seus derivados, as características desses derivados. E uma coisa importante, uma informação extremamente importante, que dá o nome para essa função, é que esse hidrogênio é um hidrogênio ácido, devido ao fato de ter dois oxigênios que podem fazer ressonância quando uma base capta esse hidrogênio. Mas a característica ácida dos ácidos carboxílicos nós discutiremos com detalhes também nas próximas aulas. Tudo bem? Todas as vezes que eu começo falando a respeito de uma função orgânica, eu falo a respeito da nomenclatura, respeitando as regrinhas da IUPAC. Bom, o ácido carboxílico é a função orgânica que detém a maior prioridade em relação a todas as outras que nós já estudamos e que existem na química orgânica. Portanto, todas as outras funções, quando estiverem presentes, e possuir aqui na estrutura ácido carboxílico, ou seja, COOH, as outras funções vão entrar como radicais.
Quando nós temos a presença, então, da carboxila, nós vamos denominar, então, esse composto sempre começando pela palavra ácido, respeitando a regrinha do prefixo e infixo que nós já estudamos, relacionado ao número de carbonos e a presença ou não de insaturações, e o O, indicativo de hidrocarbonetos, a gente substitui pelo sufixo oico. Então, ácido e terminando sempre com oico. Vamos ao primeiro exemplo. Aqui nós temos um ácido carboxílico. Reparem que ele tem 6 carbonos. E quando tem ácido carboxílico, e sempre a carboxila vai estar na extremidade da cadeia, o carbono da carboxila vai sempre ter o número 1. Portanto, a gente não precisa colocar a posição da carboxila, que é indicativa da função ácido carboxílico. Então, se é um ácido carboxílico, a gente começa com a palavra ácido. Esse ácido carboxílico possui 6 carbonos, portanto, X. Somente ligações simples, AN. E como é um ácido carboxílico terminado em oico, portanto, ácido hexanoico. Essa é uma cadeia que só possui carbonos com ligações simples. Cuidado! Existe aqui um carbono fazendo dupla com oxigênio, mas faz parte da carboxila que já está subentendida no oico como sufixo. Então, eu não considero essa dupla como insaturação para nomenclatura, porque ela já está incrustada no nome ácido e a terminologia oico. Tudo bem? Vamos a esse segundo exemplo. No segundo exemplo, eu já coloquei um radical, as mesmas regrinhas que nós já estudamos. Como tem uma carboxila, o nome tem que aparecer e começar sempre com a palavra ácido. Ácido, no carbono de número 2, nós temos um grupo metil, portanto, 2-metil. Esse 2 indica a posição do radical. O ácido possui, a cadeia principal possui 4 carbonos, portanto, but. Apenas ligações simples, AN. O sufixo oico indicativo de ácido carboxílico. Portanto, o ácido 2-metilbutanoico. A partir da estrutura, eu tenho que ser capaz de dar o nome, e a partir do nome, eu tenho que ser capaz de desenhar a estrutura química, ok? Esse aqui, já aparece alguns radicais, não apenas um, e nós temos a carboxila na extremidade da direita e na extremidade da esquerda. Nesse caso, a posição das carboxilas vão aparecer porque nós temos mais de uma. Uma delas vai receber a posição 1 e a outra vai receber a posição correspondente. Como que eu faço para escolher se essa carboxila vai ser 1 ou se essa aqui será 1? Vai depender da posição dos radicais, respeitando as regrinhas que nós já estudamos. Observem, se eu começar pela carboxila da extremidade da direita, os radicais ficam na posição 2, 3 e 4. 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9. Eu venho aqui e anoto 9. Se eu começar aqui a considerar essa carboxila da esquerda como posição 1, os radicais ficariam no carbono, olha só, 1, 2, 3, 4, no carbono 4, 5, 6. 4 com 5, 9, 9 com 6, 15. Eu venho aqui e anoto 15. 9 é menor do que 15. Eu tenho que respeitar o menor número do somatório dos radicais. Portanto, nesse caso, obrigatoriamente, a carboxila da direita vai ter aqui o número 1. E observem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Portanto, as carboxilas estão na posição 1 e 7. Ácido tem que aparecer no nome, porque trata-se de um ácido carboxílico. Então, ácido. Os radicais vão respeitar e obedecer aqui a ordem alfabética. Portanto, ácido 3,4 dimetil, 2 isopropil. Então, aqui no carbono 3 e no carbono 4 nós temos 2 grupos metil. No carbono 2
nós temos um grupo isopropil, um radical isopropil. Portanto, ácido 3,4 dimetil 2 isopropil, como a cadeia principal tem 7 carbonos, ept, que é indicativo de 7, an, porque só tem ligações simples na cadeia carbônica, 1,7 separado por hífen, dioico, porque são 2 grupos carboxila. Portanto, este composto é chamado de ácido 3,4 dimetil 2 isopropil heptan 1,7 dioico. É complicado se a gente pensar apenas no nome, mas se a gente conhece as regrinhas desde o início e vai treinando e resolvendo exercícios, é totalmente possível realizar esse tipo de atividade. Tudo bem? Vamos aqui para baixo agora, para vocês perceberem que agora nós vamos ter aqui a presença de outras funções orgânicas. E aí, nesse caso, elas vão entrar como radical. Observem que no carbono de número 5 eu tenho uma hidroxila alcoólica, hidroxila de função orgânica álcool. Se fosse apenas o álcool, seria o sufixo ol, que nós já discutimos. Mas como nós temos a carboxila aqui, a hidroxila vai entrar como radical. E aí, nesse caso, ela é chamada de hidroxi. Então, ao invés de ser ol, vai ser hidroxi, porque vai entrar como radical. A cadeia principal tem 6 carbonos, então eu começo sempre com a palavra ácido. Ácido. No carbono de número 5, nós temos uma hidroxila, portanto, 5 hidroxi. 6 carbonos na cadeia principal, ex, só ligações simples, an, terminologia ou sufixo, oico, indicativo de carboxila e indicativo de ácido carboxílico. Portanto, ácido 5-hidroxi-hexanoico. Vamos a um outro exemplo aqui. Observem que agora a carboxila está do lado esquerdo. O carbono da carboxila vai ter sempre o número 1. Nós já vimos isso. E aqui nós temos um NH2, grupo amina. NH2, função orgânica amina. Nesse caso, como ela não tem prioridade, ela entra como radical. O radical amina é chamado de amino. Portanto, ácido, porque é um ácido carboxílico. No carbono de número 3, nós temos um grupo amino, que é um radical amina. Portanto, ácido 3-amino. A cadeia principal tem 4 carbonos, portanto, but. Somente ligações simples, an, sufixo de ácido carboxílico, oico. Ácido 3-aminobutanoico. Observem nesse último exemplo aqui de cima, que nós temos agora uma hidroxila alcoólica de função orgânica álcool no carbono de número 3, uma amina, um grupamento amina no carbono de número 4. Ácido, porque é um ácido carboxílico, 4 amino, 3 hidroxi, pentanoico. 5 carbonos na cadeia principal pente, somente ligações simples an, oico, sufixo indicativo de ácido carboxílico. Observem que o grupamento amino veio primeiro, apesar de estar na posição 4, e o hidroxi veio depois, apesar de estar na posição 3, porque A vem primeiro do que o H em ordem alfabética. Como eles estão sendo radicais nesse caso, os radicais obedecem à ordem alfabética. Portanto, 4 amino, 3 hidroxi. Tudo bem? Vamos para mais exemplos aqui embaixo de funções orgânicas que podem aparecer. Aqui eu já coloquei de forma condensada para que vocês acostumem a enxergar de outras formas também o grupo funcional indicativo de ácido carboxílico. CO2H é carboxila. CO2H é carboxila. Aqui nós temos uma carbonila ligada diretamente a um hidrogênio, portanto nós temos função orgânica aldeído, enquanto que aqui nós temos uma carbonila entre 2 carbonos, portanto função orgânica cetona. Nesse caso, vai depender aqui da quantidade de carbonos envolvido, do tipo e das características dos radicais, ok?
Observem que C-OH é um aldeído que possui um carbono, porque esse restante aqui, ó, faz parte do nome do ácido carboxílico. Quando eu tenho C-OH, ou seja, apenas um carbono, eu vou chamar esse grupo, né, esse radical, ou de metanoil ou de formil. Seria o metanoato, né? Met é indicativo de apenas um carbono. O ácido metanóico é conhecido também como ácido fórmico, porque vem da formiga. A formiga produz esse ácido fórmico. Então ele pode ser chamado de metanoil, met é indicativo de um carbono, ou de formil, que é um nome comum para quando nós temos um carbono. E nesse caso aqui, observem que nós temos dois carbonos. Dois carbonos, ou vai ser chamado de etanoil, o radical, né, o grupo, vai ser chamado de etanoil, ou de acetil. Esse acetil ou acetato aparece muito em química orgânica e vem do grupo que possui dois carbonos junto com essa carbonila de cetona. Tudo bem? Vamos a um exemplo aqui, ó. Nesse caso, o ácido carboxílico tem prioridade, portanto, o carbono que está ligado ao ácido carboxílico, que está ligado à carboxila, recebe o número 1, e o outro que vai entrar como radical recebe a posição, né, ou o carbono de número 2. Ácido tem que aparecer sempre no nome. 2, metanoil benzoico. Então, se não tivesse esse radical, seria o ácido benzoico. Como tem esse radical, é ácido 2-metanoil benzoico. Poderia aparecer também da seguinte forma: ácido 2-formil benzoico. Uma outra forma de denominar esse grupo também, se eu não quero chamar ele de 2-metanoil, é chamar de ácido orto-metanoil benzoico, porque a posição orto para anéis aromáticos é indicativo de posição 1,2. Posição 1,2, que nós também já estudamos. Nesse caso aqui, se não tivesse esse radical, de novo, seria o ácido etanoil benzoico. Se não tivesse esse radical, seria o ácido benzoico. Esse radical pode ser chamado de etanoil ou de acetil. Como aqui, ó, a carboxila do ácido carboxílico tem prioridade máxima, esse carbono é o carbono de número 1, 2, 3, 4. Observem que se eu for daqui também, ó, 1, 2, 3, 4, continua sendo o número 4. Por que eu não posso começar daqui e vir para esse carbono? Porque se eu fizer isso, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O radical estaria no carbono de número 6 em relação à carboxila. E 6 o 6 é um número grande. Quanto menor o número, a regrinha diz que nós devemos ter aqui os radicais mantidos no menor número possível. Então aqui 1, 2 e aqui 1, 4. E no 1, 4, tanto faz se eu começo aqui para baixo ou se eu venho aqui por cima, esse radical está na posição de número 4 e isso não altera. Portanto, ácido 4 etanoil benzoico. Uma outra forma desse radical seria ácido 4 acetil benzoico. Se eu não quero representar o radical na posição 4, uma outra forma de eu designar esse nome é ácido para etanoil benzoico, porque em ácido carboxílico, em anéis aromáticos, posição 1, 4 é a posição para. 1, 2, posição orto. 1, 3, posição meta. 1, 4, posição para quando nós temos dois ligantes diferentes presentes nos anéis aromáticos, presentes no benzeno. Tudo bem? Guardem esses dois grupos aqui, que eles sempre aparecem na literatura, principalmente o grupo acetil, né? E ele é designado pelo fato de ter aqui esses dois carbonos presentes junto com a carbonila. Tudo bem? Na próxima etapa aqui do quadro,
nós vamos discutir a respeito das características físicas em relação aos ácidos carboxílicos. Bom, pensou em propriedades físicas, a gente tem que lembrar sempre ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade principalmente, que são as características físicas mais cobradas em prova e aquelas que exigem que a gente raciocine e não simplesmente decore. Por isso, estão sendo cada vez mais cobradas. Quando a gente pensa aqui, então, de novo, na carboxila, olha aqui, eu estou representando agora a carbonila e aqui a hidroxila. E eu coloquei de forma separada. Observem que nós temos aqui 3 ligações. Carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, a carbonila. Carbono ligado ao oxigênio por uma simples. E o oxigênio ligado ao hidrogênio na hidroxila. Observem que nas 3 ligações covalentes, elas são polares. São ligações que possuem polaridade. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Ele atrai os elétrons da ligação para cima dele, formando uma carga parcial negativa em cima dele, deixando o carbono com deficiência de elétrons, uma carga parcial positiva. Aqui no carbono ligado ao oxigênio por uma ligação covalente simples é a mesma coisa. E aqui oxigênio ligado a hidrogênio. O hidrogênio também é um átomo eletropositivo. Ele doa a densidade eletrônica da ligação para cima do oxigênio, formando uma carga parcial negativa no oxigênio, deixando o hidrogênio com deficiência de elétrons, com carga parcial positiva. Como as 3 ligações presentes na carboxila são polares, essa extremidade dos ácidos carboxílicos é tida como uma extremidade polar. Se o ácido carboxílico, como eu disse na introdução dessa aula, é um ácido carboxílico pequeno, de massa molecular baixa, ele vai ser aqui solúvel em água e, em relação ao ponto de fusão e ponto de ebulição, eles possuem altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição consequentemente. Por que disso? Porque eles conseguem fazer aqui tanto interações do tipo dipolo permanente, quanto interações do tipo ligação de hidrogênio, principalmente ligação de hidrogênio, que é uma interação muito forte, é a interação mais forte que nós conhecemos. Não confundam ligações com interações. Ligações, como eu sempre digo, nós temos a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Quando a gente pensa em interações, são aproximações que as moléculas orgânicas realizam entre si de acordo com a afinidade e as características de cada molécula. Vamos aos poucos aqui. Antes de mostrar esse quadro e o ponto de ebulição, vamos pensar na estrutura da carboxila de um composto que tem função orgânica ácido carboxílico. Observem aqui, 1, 2 carbonos. Esse aqui é o ácido etanóico, conhecido popularmente, ou nome comum de ácido acético, que está presente no vinagre. Se eu coloco o ácido acético, o ácido etanóico num frasco, eles vão se aproximar aqui, ó, um ácido etanóico do outro, por interações químicas. E qual que é a principal interação química envolvida aqui? Ligação de hidrogênio. Mas essa ligação de hidrogênio já acontece para álcoois também. Por que que o ácido carboxílico de massa molecular correspondente tem um ponto de fusão e ebulição maior que dos álcoois? É porque os ácidos carboxílicos conseguem fazer 2 ligações de hidrogênio dentro da mesma molécula. Isso não acontece para os álcoois. Então veja bem, aqui na carbonila, esse oxigênio ele é aceptor de uma ligação de hidrogênio. Olha só, esse oxigênio não tem hidrogênio ligado a ele, mas do outro lado aqui tem uma hidroxila. Então essa hidroxila, ó, lembra, hidrogênio próximo de átomo eletronegativo, o FON, né, flúor, oxigênio e nitrogênio principalmente, consegue fazer interação do tipo ligação de hidrogênio. Então essa hidroxila se aproxima do oxigênio da carbonila
e realiza uma ligação de hidrogênio aqui. Enquanto que a hidroxila de baixo aqui, do ácido carboxílico da esquerda, faz uma ligação de hidrogênio com a carbonila do ácido carboxílico da direita. Então, nós temos duas interações fortes na mesma molécula. E aí forma um dímero de ácido carboxílico. Forma, nesse caso, um dímero de ácido acético unido por ligação de hidrogênio. Então, como ele consegue fazer duas interações que são muito fortes dentro do mesmo composto, o ponto de fusão e ebulição deles vai ser maior do que dos outros compostos que nós já estudamos. E aí nós podemos vir aqui no quadro e observar isso. Reparem que aqui nós temos um álcool, melhor dizendo, nós temos aqui um aldeído, carbonila na extremidade da cadeia carbônica, aqui não está representado, mas tem um hidrogênio, então C-H, aldeído. Esse aqui é o propanal. Aqui sim nós temos um álcool, observem, 1, 2, 3 carbonos e a hidroxila na extremidade. Esse é o propanol. E aqui nós temos o ácido acético, ou, respeitando a regrinha da IUPAC, ácido etanóico. Esse composto só faz interação do tipo dipolo permanente, que nós já discutimos em aulas anteriores. Esse aqui faz ligação de hidrogênio, mais uma só, enquanto que esse consegue fazer duas ligações de hidrogênio. E observem que eles têm massas moleculares parecidas, possuem tamanhos parecidos, mas veja, o ponto de ebulição do propanal, que é um aldeído, é 48 graus Celsius, enquanto que do propanol, que é um álcool, é 97 graus Celsius, já do ácido etanóico é 118 graus Celsius, ou seja, os ácidos carboxílicos têm ponto de fusão e ebulição mais alto, maior, do que das outras funções, dos outros grupos funcionais que nós já estudamos, que nós já discutimos. Em relação à solubilidade em água, como a carboxila consegue fazer ligações de hidrogênio e essa extremidade dos ácidos carboxílicos é polar, tem uma afinidade alta com a água, porque a água também é um composto polar que consegue fazer interações do tipo ligação de hidrogênio. Então, ácidos carboxílicos pequenos são 100% solúveis em água. Mas à medida que nós vamos aumentando a cadeia carbônica aqui dos ácidos carboxílicos, a extremidade carboxila, a extremidade polar, ela vai perdendo a sua força. E aí quem fala mais alto aqui em relação às características acaba sendo a cadeia carbônica extensa. Então, ácidos carboxílicos de cadeia longa são conhecidos como ácidos graxos, conhecido como gordura. Então, veja bem, a solubilidade em água tem relação com a massa. Ácidos carboxílicos pequenos conseguem deixar a água se aproximar aqui da carboxila e realizar ligações de hidrogênio, solubilizando esses ácidos carboxílicos. Portanto, eles são solúveis em água. À medida que a cadeia carbônica do ácido carboxílico vai aumentando, vai causando impedimento estérico, não permite a aproximação das moléculas de água, e aí esse composto passa a ter característica mais apolar, gerando os ácidos graxos, que nós estudamos muito em bioquímica. Então, ácidos graxos nada mais são do que ácidos carboxílicos de cadeia longa, que são substâncias muito mais apolares, com características muito mais lipídicas do que polares ou aquosas. Tudo bem? Bom, essa foi a aula introdutória de ácidos carboxílicos. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que ajude vocês nos estudos, e vocês precisam ter disciplina, resolver exercícios e estudar de diversas formas, ter aí rotina, criem rotina de estudo e contem comigo para ajudar vocês nesse processo. Se essa aula chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo.